A graça e a paz do Senhor Jesus para os irmãos e irmãs, para as famílias brasileiras, para todo o nosso Brasil. Que a bênção do Senhor venha sobre nós e que as pessoas tomem consciência de que o melhor caminho é servir a Jesus. Nós vamos estudar hoje no livro de Sofonias, este profeta de Deus que teve seu ministério entre os anos 640 e 621 a.C. E o propósito da profecia de Sofonias foi despertar o povo de Judá quanto à sua complacência e exortar o povo a retornarem para Deus. Tudo isso por causa do pecado. E a nação atingida, ou seja, a profecia dada foi para Judá e todas as nações da época, que também se reflete ou se aplica para os nossos dias. O versículo-chave é: buscai o Senhor, vós todos os mansos da terra, que pondes por obra o seu juízo. Buscai a justiça, buscai a mansidão. Porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor. Esse finalzinho aqui é muito sério. Nós precisamos estar atentos, porque ninguém se esconde dos olhos de Deus. Deus vê os nossos pensamentos, Ele faz a leitura dos nossos pensamentos, Ele vê as nossas ações, os nossos movimentos, Ele sabe das nossas intenções. Então ninguém foge da presença de Deus, porque Ele é Deus onipresente, portanto Ele está presente em todas as coisas que Ele gerou. E o profeta Sofonias advertiu o povo de Judá e disse-lhe que caso não recusasse e se arrependesse, a nação inteira, inclusive a amada cidade de Jerusalém, seria destruída. Então, Deus pressionou, porque as pessoas abusaram demais, pecaram abundantemente. Para você ter uma ideia, o povo adorava a Baal, a Moloque e as hostes estelares. Então as pessoas não estavam muito aí para Deus, e quando adorava a Deus era misturado com o paganismo, e Deus não se mistura com o paganismo, né? Deus é Deus, Ele é santo, todo-poderoso. O povo sabia que no final Deus o abençoaria, mas Sofonias deixou claro que primeiramente haveria juízo e mediante o arrependimento depois viria a bênção. Então é necessário que haja arrependimento, ou seja, mudança de vida, para que nós possamos ter uma vida equilibrada, uma vida que possa satisfazer a expectativa do bem da família, do bem da sociedade. Nós não podemos estar em meio de pecado esquecendo-se de Deus, porque senão nós vamos assumir o mesmo papel do povo de Judá na época, adorando a Baal e adorando imagens que não falam e imagens que não ouvem. Este julgamento não seria meramente o castigo pelo pecado, mas também um meio de purificar o povo. Então o castigo e o sofrimento é uma forma de purificar as pessoas, de reconduzir as pessoas para o bem, fazer as pessoas refletirem e imaginarem a respeito do seu erro, para que possa estar diante de Deus, em comunhão com Ele e com os irmãos, com a igreja, com as pessoas, de forma que nós possamos gerar os créditos esperados. Embora vivamos em um mundo decaído e cercado pelo mal, podemos aguardar com esperança a vinda do reino de Deus e devemos permitir que qualquer castigo que nos sobrevenha no presente sirva para nos purificar de nossas transgressões. Então, é melhor evitar o pecado do que receber a purificação através de um castigo ou de um sofrimento, né? Sofrimento ou castigo. O sofrimento está presente no mundo inteiro, né? As pessoas refletem a partir daquele estado de vida que a pessoa está passando. Portanto, melhor é buscar a Deus, o Senhor das luzes. E o profeta escreveu no capítulo 2, versículo 1, 2 e 3, a seguinte mensagem: congrega-te sim, congrega-te, ó nação, que não tens desejo.
nação que não tens desejo. Ou seja, as pessoas que estavam distante do Senhor, que não tinha desejo de Deus, não queria comunhão com Ele, nem tampouco queria comunicação com Deus. Mas nós devemos buscar comunicação com o melhor, com aquele que dá vida, com aquele que salva, com aquele que liberta e com aquele que é o príncipe da paz, que é o Senhor Jesus Cristo. Nós falamos de Jesus Cristo para as pessoas, mas entra por um ouvido e sai por outro. Parece-me que o adversário, o chefe da escuridão, cauterizou a audição para que as pessoas tenham ouvido, mas não ouçam, tenham olhos, mas não vejam. E é por aí, o mundo faz isso com as pessoas, de forma que estão se distanciando de Deus. Aí vem o castigo. Eu não sei como está o pensamento de Deus em relação ao mundo atual, mas penso que Deus está insatisfeito com o montante, com a evolução dos pecados na terra. São crimes, assalto, tantas coisas, traição, não é? Nós precisamos nos afastar dessas coisas para que nós possamos, no futuro, viver eternamente com Deus, o Senhor, e sem sofrimento, somente com alegria, a alegria da vida eterna. Então, congrega-te, sim, congrega-te, ó nação, que não tem desejo. Então, essa palavra se aplica para os nossos dias. As pessoas estão distanciadas do Senhor Jesus, mas a igreja tem uma função, não é? O Salmo 42, versículo 1 diz: como a corça suspira pelas águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. Ou seja, o desejo de Deus. É preciso ter o desejo de Deus, sabe? Deus é a melhor coisa, Ele é o bem, não é? Deus é bom, é misericordioso, mas mesmo sendo assim, as pessoas que estão contaminadas pelo pecado se distanciam a cada dia da presença do Senhor. E o versículo 2 diz assim: antes que saia o decreto, olha aí, antes que venha o castigo, né? Congrega-te antes que saia o decreto. A Bíblia diz: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, porque depois que fechar os olhos e bater as portas, se arrumar, né, para a partida, não tem como mais buscar, não tem mais chance, não adianta pedir, clamar, não, porque o que tinha que ser feito já foi feito, né? Mas cumpre a igreja anunciar a palavra de salvação, cumpre a igreja despertar, muito embora entre por um ouvido, saia por outro, mas fica a mensagem do Senhor na mente, não é? Embora a pessoa não tenha o despertamento naquele momento, mas uma hora ele passa a pensar sobre a palavra de salvação. Importante é o papel da igreja nos nossos dias para anunciar as boas novas do Senhor, porque as pessoas estão relacionadas com investimento, valores, foco, meta, status, festas, etc., todos distantes do Senhor, como nos dias de Noé. A turma estava farreando mesmo, e Deus surpreendeu, e ninguém entrou na arca, senão Noé e a sua família. Pois bem, então, antes que saia o decreto e o dia passe como a palha, ou seja, as coisas são muito provisórias neste tempo, nesta vida, as coisas são passageiras. Hoje somos jovens, mas amanhã somos velhos. Eu era jovem há um tempo atrás, hoje já sou um velho. Então é assim, a vida passa e as pessoas dizem: passou e eu não vi, mas é assim mesmo. Então, antes que o dia passe como a palha, antes que venha sobre vós a ira do Senhor. A ira do Senhor é a correção de Deus sobre as nações, sobre as pessoas que pecam, porque Deus é zeloso. Depois que Deus corrige, que purifique, a pessoa se acerta diante de Deus, Deus começa a abençoar aquela pessoa e cuidar dela. Sim, antes que venha sobre vós o dia da ira do Senhor, confirmando. Então nós precisamos evitar, não é, que a ira do Senhor recaia sobre nós, ou seja, a correção de Deus, porque Deus tem a mão corretiva. E Deus, quando coloca alguém numa prova, a prova é perfeita. A prova é bem alinhada, ajustada, trabalha todos os pontos na vida da pessoa e ninguém pode escapar, ninguém pode fugir da mão de Deus, porque Ele é todo poderoso e tem o domínio. Nós somos criaturas e somos limitados, então
devemos evitar que a mão do Senhor recaia sobre nós para uma correção, porque nós sofremos quando somos corrigidos. Então é melhor buscar ao Senhor enquanto se pode achar, reconhecer o sacrifício da cruz do Calvário de Cristo naquele dia, que libertou as nações, e todo aquele que crer no Senhor será salvo. Todo aquele que crer e permanecer no Senhor será salvo. Portanto, é bom e é muito mais fácil buscar Cristo do que buscar a salvação depois de tantos testes, depois de tanto sofrimento. A Bíblia diz no versículo 3, buscai o Senhor, assim disse o profeta, vós todos os mansos da terra, que pões por obra o seu juízo, buscai a justiça, buscai a mansidão. Olha aí como é bom, não é buscar a mansidão, não é? A gente precisa ter calma, ter paciência, ser reflexivo com a pessoa. Nós temos que ter muito cuidado no trânsito. A briga de trânsito suscita uma ira que ninguém sabe de onde vem. A gente não conhece a outra pessoa, não conhece a família, aquela pessoa nunca fez um mal a outra, e de repente eles começam a brigar, não sabe por quê. Ira suscitada, levanta-se uma ira, não é? E começa-se o pecado. Então a mansidão é importante, exercitar a mansidão na vida da gente, porque a gente vive muito mais, vivemos dias longos, e Deus se agrada quando nós temos a postura de pessoas mansas, equilibradas, pessoas que sabem administrar as questões, os problemas, e sabem equacionar com equidade as coisas que vêm até nós em forma de conflito. Aí o profeta diz, porventura sereis escondidos no dia da ira do Senhor? Conforme eu já disse, ninguém consegue se esconder da presença do Senhor. O profeta Abacuque escreveu no capítulo 3, versículo 1, ouvi a tua palavra e temi, maravilha. Ele disse que ouviu a palavra do Senhor e temeu, porque tudo que Deus faz é bom, e tudo que Deus fez é bom. Então, ouvir a palavra de Deus é bom para nós. Ele diz que temeu pela grandeza do Senhor, pelas coisas criadas, pelo controle que Deus tem do universo. Ele diz, aviva a tua obra no meio dos anos a notifica. Ou seja, aviva a tua obra, ou seja, leva as pessoas, Senhor, a buscar a tua presença. Leva, Senhor, as pessoas a adorar o teu santo nome, buscar mais comunhão com o Senhor, para que eles possam ensinar, temer, melhorar o comportamento, para que possam ser avivados espiritualmente, para que Deus possa revelar os seus benefícios ao seu povo. Aviva, Senhor, mas para avivar a obra do Senhor, não é só simplesmente chegar como um sopro e avivar. As pessoas precisam ser purificadas, as pessoas precisam estar limpas, mas essa limpeza, essa purificação, pelo que eu já li e pelo que interpretei, é necessário passar por alguns testes, e esses testes vão fazendo a limpeza, e esses testes trazem muitas vezes tristeza, sofrimento, mas isso faz parte, o sofrimento é importante na vida da gente, para que a gente possa melhorar como pessoa. Então aviva, Senhor, ou seja, testa o povo, Senhor, e aviva este povo, não é? E diz, na ira, Senhor, lembra-te da misericórdia. Então Deus tem a ira, que é a correção, e tem a bondade, e a bondade dele é eterna. Deus é muito paciente para conosco. Nós, quantas vezes erramos algumas vezes e nos equivocamos, e Deus teve a paciência de nos suportar e nos dar mais oportunidade. Então, Ele é maravilhoso, Ele é bom, e nós devemos temê-lo e buscar a sua presença. Deus levantou a igreja a partir do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele veio à cruz do Calvário, que ali na cruz Ele sofreu por nós. Ele foi perseguido, preso, foi pendurado na cruz, ali derramou seu sangue. Esse sangue Ele apresentou a Deus como sacrifício vivo,
e Deus recebeu o sacrifício de Cristo, e ali o Senhor derramou a sua graça sobre nós. E a partir dos discípulos, a partir daqueles apóstolos, Ele levantou a igreja na face da terra. E aí veio Paulo, um grande pregador, um grande missionário, uma referência para nós, não somente ele, como Pedro, André, todos os discípulos relacionados naquela obra, eles são referência para nós, e nós devemos nos espelhar neles e ouvir a palavra do Senhor, notadamente no Novo Testamento, que é a nova aliança pela qual a igreja caminha ouvindo a palavra do Senhor. O Velho Testamento é como um tesouro para nós, nos conta histórias extraordinárias, os feitos de Deus, o poder de Deus e o agir do Senhor na face da terra. Mas veja que Sofonias, lá no Velho Testamento, ao levar essa palavra para a tribo de Judá, essa palavra se aplica nos tempos de hoje. E Deus levantou os profetas naquela época e hoje levantou a igreja. E ele falou assim, Jesus Cristo falou assim: vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que há de se salgar? Veja, que insípido aqui, eu entendo que é o crente cristão, que conhece a palavra, mas é omisso. Aquele que não prega a palavra do Senhor, aquele que não ensina, aquele que não se apresenta como um servo do Senhor para levar a palavra de salvação. Antes ele fica recantado, ou até decantado, né? Mais embaixo um pouco, e não tem o prazer de ensinar a palavra, ele é calado. Então a Bíblia diz que o crente cristão é o sal da terra, e se o sal for insípido, né? Se o crente for omisso, com que há de se salgar? Ou seja, ele não leva a palavra de libertação. E o salgar, o sal dá o gosto na comida. E aqui o salgar representa libertação, o sabor da vida, o gosto, o prazer, o alívio, o motivo para viver. Então é necessário que o crente que o Senhor o chamou seja de fato uma pessoa com ousadia de espírito, que pregue a palavra do Senhor, que ensine as pessoas. E ainda prosseguindo diz, para que nada mais preste, ou seja, se for omisso, né, e não anunciar a palavra de Deus, mesmo conhecendo a palavra, para nada mais presta, senão para se lançar fora e ser pisado pelos homens. Então, ou seja, o crente cristão, ele deve ser produtivo na obra do Senhor. Produtivo, pregador da palavra, anunciador, deve ser um ensinador, um professor, e até mestre, se for o caso, mas de forma que ele tenha a personalidade, né, a segurança e a firmeza de anunciar as boas novas e não se curvar diante das influências culturais pecaminosas para relativizar o pecado. Então, se ele for assim, para nada presta, senão para ser lançado fora mesmo. Mas o crente precisa olhar para Jesus e assumir o compromisso com ele de anunciar a palavra de salvação. E disse o Senhor: vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. É verdade, uma cidade edificada sobre um monte, todo mundo vê. E vós sois a luz do mundo. Observe que quando você chega numa casa à noite, está tudo escuro, no cômodo, você clica no interruptor e a luz acende e as trevas, ou seja, a escuridão some, desaparece. E assim é você. Nós somos luz, nós somos candeeiros, nós somos como lamparinas, né? Devemos estar com as nossas lamparinas cheias de azeite, que é a unção do Espírito Santo e o poder de Deus, para que nós possamos anunciar as palavras de salvação e
trazer as pessoas do campo das trevas para o campo da luz. Mas tem gente que pensa, mas onde é que está as trevas? Se durante o dia temos o sol, à noite temos a lua e as estrelas, ainda temos a iluminação elétrica, onde é que está as trevas? As trevas estão na mente do homem. As trevas são imperceptíveis, mas são muito eficientes, porque as trevas, no entendimento do homem, leva o homem a se afastar de Deus conforme o seu entendimento, conforme a sua cultura e aprendizagem. Nós aprendemos nesta terra ao longo da vida, durante um tempo, foi no meu caso, durante um tempo, até os 37 anos de idade, de forma equivocada. Eu via Deus muito distante de mim, mas eu tinha assim um temor a Deus. Aprendi isso na minha infância e na minha adolescência, e Deus utilizou aquele temor e transformou em conversão. Então, alguém pregou para mim, alguém anunciou a palavra de salvação para mim. Deus é assim, Ele dá oportunidade para nós, e alguém pregou para você. Nós sabemos que tem pessoas que nascem num ambiente de adoração a Deus, no ambiente que se cultua o Senhor e que prega-se a palavra, e a criança vai aprendendo. Algumas se afastam, depois voltam e vai prosseguindo. Outras permanecem firmes ao Senhor durante a vida inteira. Graças a Deus por isso. Mas nós precisamos estar cientes de que nós somos luz deste mundo. Ou seja, a nossa consciência tem a luz do Senhor, porque o Espírito Santo habita em nós, habita no nosso ser, habita na nossa mente, na nossa alma e no nosso espírito. Habitando o Espírito Santo em nós, vem a luz e nós refletimos, não é? Então, observe que você tem um currículo, você é um pregador da palavra, você tem um currículo. Você acha que as pessoas não estão olhando para você, mas você está sendo observado. Se a pessoa dá um deslize, a pessoa diz: você está vendo lá o que aconteceu? Se a pessoa comete um pecado mais sério, está vendo lá? E ainda faz a crítica, né? Faz a crítica porque a pessoa não tem a misericórdia, não tem o amor ainda produzido conforme a ação do Espírito Santo e o amor de Deus. Ele fala mal da pessoa e põe os defeitos, não é? Para justificar que ele erra, mas o outro também erra, né? Então errar não é o caminho, o errar é para a gente evitar. E quando alguém erra, nós devemos pedir a Deus para Deus ajudar e aquela pessoa a não cometer mais equívocos na vida. Portanto, nós temos um currículo que eu chamo de currículo oculto. Mesmo quando você está num lugar que você não consegue pregar a palavra, porque não é o momento de pregar a palavra, você está em outro ambiente, discutindo outros assuntos, outros temas, a pessoa olha para você e vê você diferente. Ele vê que em você há mudanças, a mudança no procedimento, na estética, na ética, na forma de se comunicar, no respeito, na paciência. E você, de qualquer forma, ensina aquela pessoa, mesmo que não diga uma palavra, porque ele assimila a sua imagem e vai para a memória da pessoa, e aquela imagem começa a gerar um efeito na memória da pessoa. Então você fique sabendo que o crente cristão prega mesmo que não diga uma só palavra. Então o Senhor diz: vós sois a luz do mundo e também o sal da terra. Põe tempero na vida das pessoas. As pessoas estão amarguradas, leve a palavra, porque adoça, liberta, traz sabor, traz alívio, traz gosto, traz prazer, traz motivo para continuar vivendo. Anuncie a palavra, não fique calado não. E a luz é para resplandecer mesmo. É que você, quando chega, as trevas tremem e também desaparecem da sua presença, porque você é luz. Em 1 Pedro 2,
capítulo 2, versículo 9 e 10. O Senhor Jesus falou através daquele discípulo, Pedro disse: vós sois geração eleita. Você foi escolhido, vós sois geração eleita, meu filho. Sacerdócio real. Olha o tamanho da grandeza. E nós não pensamos nisso. Vós sois geração eleita, sacerdócio real, nação santa, luz do mundo, sal da terra, povo adquirido com sangue precioso de Jesus Cristo. Para quê? Para que anuncieis as virtudes daquele que vos chamou das trevas, nós já falamos em trevas, para a sua maravilhosa luz. Maravilha, olha que versículo. Combinado com esta mensagem, vós sois a geração eleita, você é a geração eleita, o sacerdócio real. Olha, Deus te deu autoridade nesta terra, porque se Ele não te der autoridade, você não vence as trevas. Precisa ter a autoridade do Espírito Santo em você. Nação santa, separada, não se contamina com as trevas nem com o pecado. Foge do pecado. O pecado está presente, vem a sua memória, você vira a página. Não aceita o pecado. Adquirido pelo sacrifício de Cristo na cruz do Calvário, para anunciar a palavra de salvação e tirar as pessoas das trevas para a luz. Porque você é a luz do mundo. Sacerdócio real. Nação santa, povo adquirido. Maravilhoso demais esse versículo. E o versículo 10 diz: vós que em outro tempo não erais povo, mas agora sois povo de Deus. Sabe aquele tempo que a gente vivia no mundão, associado com as festas, forró, pandeiros, bebida, tudo fora da presença de Deus. E não tínhamos a salvação garantida, muito embora estivesse disponível pelo sacrifício de Cristo. Mas agora, como povo de Deus, a Bíblia diz: agora sois povo de Deus, que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste a misericórdia do Senhor. Nós alcançamos a misericórdia, porque antes nós não tínhamos a misericórdia. Veja, quando a pessoa parte para a eternidade, nós sabemos que o nosso espírito é eterno. Ele não tem a salvação em Cristo, porque, a exemplo do povo judeu, adorava outros deuses, e era muita farra, muita cachaça, se distanciava do Senhor, e estava no mundo das trevas. Naquele dia, diante do trono branco, quando Jesus se assentar no seu trono, como juiz, aí já não é mais como Salvador, é como juiz, ali não haverá misericórdia mais. Mas nós que ouvimos a palavra do Senhor, a exemplo do profeta Abacuque, que disse: ouvi a tua palavra e temi, Senhor. Nós tememos a palavra do Senhor, aí nós alcançamos a misericórdia do Senhor. E nós não passaremos pelo trono branco, antes o Senhor virá arrebatar a sua igreja, e ali nós iremos com Cristo para receber cada um o seu galardão. Não sei quantos, mas receberemos galardão da parte do Senhor, que são os trabalhos feitos para a glória de Deus. E nós devemos agradecer ao Senhor por essa palavra tão maravilhosa. O Senhor nos chamou sem mesmo termos merecimento. Portanto, vamos adorar ao Senhor, buscar a sua presença e não esquecer de pregar a palavra do Senhor àquele que está contaminado pelo pecado e envolvido nas trevas, sem saber que está nas trevas. Mas nós podemos identificar pelo discernimento do Espírito Santo. Vamos continuar a levar a mensagem de salvação às pessoas que estão cativas e oprimidas. Fiquem com Deus.